Bom, gente, na aula de hoje nós iremos falar sobre a questão de sequência, onde uma sequência é uma sucessão, né? Uma lista ordenada de números, onde você pode... existe uma ordem, certo? Para que a gente possa colocar. Ou pode ser uma lista de objetos ou de figuras geométricas, entre outros elementos, certo? Aqui eu dei um exemplo, coloquei o exemplo aqui dos sequência dos números pares. Também coloquei exemplos na sequência dos números ímpares, pois coloquei esses pontinhos aqui porque é finita, né? Ela tem, aliás, ela é infinita, ela tem, não tem fim, né? Então vou ter números infinitos, certo? Então vamos lá. Também podemos fazer a sequência dos dias da semana e qualquer outro tipo de sequência que a gente pode colocar. Quero especificar para vocês que se a gente for observar aqui, ó, bom, nós temos aqui sequência dos dias da semana, certo? Domingo, segunda, terça, quarta e até o sábado, né? Bom, nós iremos ver o que o primeiro elemento, ou aqui como está representado o primeiro dia da semana, ele vai ser chamado de primeiro termo. O segundo dia da semana, ele vai ser chamado de segundo termo. E o último dia, consequentemente, certo? Ele vai ser chamado de último termo, né? Último, certo? Último termo. E assim por diante. Nós temos quarto e quinto, pode ser conforme quantos termos a questão ou a sequência tiver. Ok? Vamos lá. Vendo isso, nós também sabemos que em uma sequência nós temos que identificar, no caso, esses termos. Para que a gente possa entender, nós temos assim que nós temos numa sequência, a gente pode dizer que temos esses números aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. E eu posso dizer que temos esses termos aqui, certo? Onde eu posso chamar esse A1, eu vou ler ele como A índice 1, A índice 1, ou simplesmente A1, certo? Ou simplesmente A1, né? Eu posso ler dessa forma. Isso aqui eu vou dizer que é A índice 2, A índice 3 e A índice N. Esse N, por que que eu coloco o N? Porque não está me dizendo qual é o meu índice, qual é o meu número, qual número da sequência ele vai se representar, qual o termo, né? Quando eu me represento com A índice 1, eu estou dizendo que ele é o primeiro termo. A índice 2, ele é o segundo termo. A índice 3, ele é o terceiro termo. E a índice N, eu não sei expressar, não estou sabendo expressar qual é esse termo, certo? Bom, para que a gente possa colocar essa questão de sequência, nós temos que saber que nós temos uma sequência que ela se chama finita e também temos a sequência infinita, certo? Temos a sequência finita e a sequência infinita. Bom, muito bem. A sequência finita foi a que eu citei agora há pouco, como a sequência dos dias da semana, né? De domingo a sábado. Por que ela é finita? Porque ela tem início e fim, certo? Por isso que ela é sequência finita. E uma sequência infinita? A sequência infinita ainda, por exemplo, ainda na sequência finita, nós podemos dizer que esse n aqui, por exemplo, é o número de termos, certo? Ou seja, a índice 1 eu vou chamar de primeiro termo, vamos colocar bem aqui, ó. A índice 1 eu vou ter como nome primeiro termo, né? Coloquei aqui, esqueci de colocar o nome primeiro. A índice 2, segundo termo. E a índice N é, no caso, o chamado enésimo termo. Enésimo termo. Tá bom? Já na sequência dos dias das semanas que eu coloquei,
eu posso dizer que nós temos lá até o A índice 7. Porque são 7 termos. Se você for observar, nós temos do domingo ao sábado 7 termos, não é isso? Então, observe que, formos observar o dia da semana, nós temos 7 termos. Bom, isso é uma sequência finita. E uma sequência infinita pode ser o exemplo que eu citei agora há pouco, como por exemplo, vamos colocar aqui a sequência dos números primos. Os números primos, ele pode ser composto começando pelo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. São números infinitos. E o que é números primos, para quem ainda não está lembrando? Números primos são todos aqueles números na qual só tem 2 divisores. Quem são eles? O 1 e ele mesmo, na realidade. Então, esses são os números primos. Então, temos a sequência de números primos, porém, os números primos são infinitos, ok? Os números primos são infinitos, então, eu tenho a sequência infinita, que é dos números primos. Como a sequência dos números pares, a sequência dos números ímpares, são também infinitas. Então, gente, nessa aula de hoje, nós iremos falar praticamente só sobre o que foi sequência mesmo, como definir os termos de uma sequência, né? O primeiro termo, que é o a índice 1 na realidade, o a índice 2 como segundo termo, e assim o enésimo termo, que é aquele termo que a gente não tem conhecimento dele ainda, e sequências finitas e sequência infinita. Muito bem. Bom, então no próximo vídeo vamos fazer a parte 2 em relação à sequência. E a parte 2 nós continuaremos com sequência recursiva e também como encontrar os termos de uma sequência qual não sabemos qual é o termo, certo? Muito bem, obrigado por participar desse vídeo. Lembrando, aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha para ajudar e compartilhe o nosso vídeo com pessoas, com mais colegas, para ajudar o crescimento desse canal, certo? Até mais, até o próximo vídeo.